Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Regra 3, a bola. No handebol nós temos três tamanhos de bola, não é? Como diz aqui o texto, a bola tamanho 1, 2 e 3. Fala sobre a circunferência, sobre o peso. Vejam bem, é, quando a gente fala em aula de handebol, lógico que a gente vai usar o material que a gente tem e que é possível ter. Se a escola puder fornecer uma bola de handebol propriamente, ok, perfeito. Porém, se não, isso não tiver, a gente vai usar. O mais comum é usar aquelas bolas de borracha, né? Aquelas bolas de borracha, mas qualquer bola pode ajudar. Então, essas dimensões aqui em relação à circunferência e o peso tem a ver com competições e já competições com oficiais, não é? Então é preciso. Então não há necessidade, eu diria, de se ater assim, a bola precisa ter a número 1 de 50 a 52 centímetros, precisa pesar até 330 gramas. É importante, sim, competições oficiais, é importante saber isso, até porque isso pode interferir na condução do jogo. Porém, há que se pensar que as bolas, mais do que isso, elas têm que se adaptar aos alunos. E aí sim, nós temos algumas condições. Que temos os três tamanhos de bola, começando então pela bola 3, é a maior bola do handebol, com a maior calibragem, então vamos lá, ó, até 475 gramas, e a maior dimensão até 60 centímetros de diâmetro, é a bola do masculino adulto. Então, acima de 17 anos é a bola número 3. A bola número 2 é o feminino adulto, na verdade, o feminino acima de 14 anos, e os homens ali das categorias júnior, mais ou menos, juvenil júnior, que é a bola número 2. E a bola número 1, geralmente usado para crianças de 8 a 14 anos, tanto os piá quanto as meninas, tá certo? Então temos aí alguns exemplos das bolas handebol. A gente chama de H, né? H1, H2 e a H3. Aqui se destina às crianças, a masculino, perdão, ao feminino adulto e masculino até 17, 16 anos e masculino acima de 17 anos ou masculino adulto. Regra 4. A equipe, substituições e equipamentos. Bom, uma equipe, gente, é completa por 14 jogadores e 4 oficiais. Então é possível ter numa equipe de handebol 14 jogadores. É lógico que somente 7 entram em quadra. Porém, precisa 14 jogadores. E é obrigatório que um desses jogadores seja o goleiro. É obrigatório que um desses jogadores seja o goleiro. Tá? E para uma partida iniciar precisa de no mínimo 5, sendo que um deles tem que ser o goleiro. Tá ok? Bom, qual é a ideia de 14 jogadores? É que você, quanto técnico, não é, do teu time ali da escola, você conseguir reunir 14 alunos atletas, significa dizer que a ideia é você ter 2 jogadores para a mesma posição. Você ter 2 goleiros, 2 alas, 2 laterais, 2 pivôs, 2 armadores, isso, né, pensando em algumas posições de ataque, tá certo? Então a ideia é você ter sempre 2 jogadores de cada posição e que estejam em condições mais ou menos parecidas, para que, como o jogo de handebol é um jogo muito intenso, há um desgaste muito grande, manter os mesmos jogadores em quadra sem substituições vai desgastar e vai cair o rendimento da equipe. Então se faz necessário estar trocando. Às vezes troca-se por condições físicas, ou seja, por esse cansaço, esse desgaste, ou por condições táticas, não é? Ou seja, você troca um jogador, substitui um jogador, quando na defesa você põe uma defesa mais alta, quando no ataque você põe uma defesa mais rápida. E isso a morfologia pode interferir. Às vezes um aluno atleta muito grande talvez não seja tão rápido para sair num contra-ataque. Então você substitui, como as substituições. Bom, já vamos falar sobre elas. Não é? Então você substitui para que você possa manter uma qualidade no jogo. Tá ok?
Lá, o jogador oficial estará autorizado... Ah, perdão, os oficiais, né? São 4 oficiais. É o técnico e mais 3 pessoas que possam ajudar. Geralmente é o técnico. Numa equipe oficial você teria o técnico, o auxiliar técnico, o preparador físico e mais uma outra pessoa ali que de repente que trabalha na condição de enfermagem, médica, fisioterapeuta, não sei. Tá ok? Na equipe. Em jogos aqui na cidade, permite-se só o técnico e mais um. Né? Então isso, nós vamos ver o regulamento do GEM para frente, mas é o técnico e mais um. Dá conta, né? Essas 2 pessoas dão conta de ajudarem o time. Então lá, o jogador oficial estará autorizado a participar se seu nome constar na súmula e estiver presente no início do jogo. Isso é de extrema importância. Vocês precisam, quando formarem a equipe na escola, aí já pensando em jogos escolares aqui da cidade, quando vocês formarem a equipe precisa, os alunos atletas precisam ter a documentação. E vocês precisam ter essa documentação com vocês. Vocês precisam ter o nome completo do aluno, data de nascimento, número do RG, que agora o GEM, por exemplo, é só com a identidade, não se joga com outro documento. Claro, pode jogar com passaporte, pode jogar carteira de trabalho para os mais velhos, mas não usa-se mais carteira esportiva e nem certidão de nascimento. Então é só com a carteira de identidade. Então, se faz necessário que vocês, no início de cada ano, se vocês já pensarem em montar uma equipe, seja de handebol ou de outra modalidade, já solicita que os pais procurem o órgão competente para fazer a carteira de identidade, porque vocês precisam ter uma cópia dessa carteira. A cópia não vale lá na apresentação, porém, vocês têm como ter o número deles já controlando essas condições para que eles possam participar, porque só participa, como diz aqui a regra, isso é uma regra, então não tem como burlar, se o nome constar na súmula e no caso dos jogos constar na súmula com a devida número de identidade. Após o início da partida, além de constar na súmula, ainda deverá receber autorização. Então, significa dizer, um atleta pode chegar atrasado no dia do jogo, ele chegou, o jogo já iniciou, pode. Ele vai lá, se apresenta à mesa, leva a documentação e o nome entra na súmula. Ele só vai poder entrar em quadra quando autorizado pelo árbitro para que ele sente lá e espere ser chamado para jogar. Mas ele pode, desde que o nome conste lá. Então aqui só um gráficozinho. Então, aqui são 7 contra 7, vocês sabem, um goleiro e 6 jogadores de linha, e um time completo aqui são os 14 jogadores, não é? Tendo aquela mesma ideia que eu já havia mencionado, cada 7 jogadores sendo 2 para cada posição. Aqui nós temos os nomes das posições, não é? Quando um time está na defesa, você tem esses nomes, gente, essa nomenclatura pode ser alterada conforme o local, conforme o tipo de regionalismo que possa se ter. Por exemplo, eu falo muito cancha e o pessoal fala quadra, não é? Mas então se refere à mesma situação. Então você tem um goleiro, você tem um ala à esquerda, que é aquele que joga, ou extrema, que é aquele que joga bem no cantinho, um lateral que joga um pouquinho mais para dentro. Aí você tem os marcadores centrais, que são direita e esquerda, que ficam exatamente à frente da baliza. Então, quando se forma aquela linha, pensando, por exemplo, numa defesa 6-0, aquela linha de defesa à frente da linha da área de gol, os 2 centrais estarão exatamente à frente da baliza, e assim distribui os outros. Tá ok? No ataque, aqui nós temos um esquema de ataque com 3 armadores, tá? Nós temos o armador, que é o jogador que prepara as jogadas, que você pode jogar com um armador, você pode jogar com 2, pode jogar com 3, depende do sistema de ataque que você escolher. Você pode jogar com 2 alas, ou 2 extremas e 2 alas, e
importante sempre ter pelo menos um pivô, que é aquele jogador que vai jogar infiltrado na linha de área de gol, mas sistemas a gente deixa para uma próxima situação. Tá aqui? Então, aqui como eu disse, como as nomenclaturas podem mudar, então o que eu chamei de ala ou extrema também pode chamar de ponta. Né? Então aqui você tem o ponta direita, no caso da defesa, o meia direita, um armador central, aqui ele chama de armador, da cena a gente chama de defensor, de central direita ou central esquerda. No caso aqui está afastado porque esta é uma defesa 5-1, tá certo? Mas a gente vai estudar isso para frente. Por isso que eles não estão lado a lado. Ok? E aqui no ataque vou destacar então o armador, que é o que prepara as jogadas. Então a gente tem aqui o extremo, o lateral, o meia direita, o armador, não é? E aqui o pivô que joga junto com a defesa. Tá certo? Que joga junto com a defesa. Ele não vai ajudar a defesa, não é? Ele vai atrapalhar, muito pelo contrário, ele está ali para atrapalhar as ações dos jogadores de defesa. Substituições. Isso é bem legal no handebol. Não existe limite de substituições. Você pode fazer inúmeras substituições o tempo de jogo ou durante o tempo de jogo. Quantas você achar ou julgar necessário. Aquilo que eu já havia falado. Você pode substituir um jogador por condições físicas ou por condições táticas. Você coloca jogadores maiores, mais altos na defesa e coloca no ataque jogadores mais ágeis. A seleção da Noruega costuma usar uma jogadora que é uma coringa deles, que é uma das melhores jogadoras do mundo, chamada Nora Mork. Ela não é jogadora de defesa, ela é jogadora de ataque. Então, quando a seleção da Noruega está na defesa, ela está no banco. Quando há um contra-ataque ou o time está indo para ataque após um gol da seleção adversária, ela entra em quadra no lugar de uma jogadora de defesa. Não quer dizer que ela não defenda. Às vezes, num contra-ataque rápido do outro time, ela desce para defender o mais rápido que ela puder. Mas se puder ser substituído, ela é substituída. Porque ela não tem uma estatura muito alta, então isso acaba atrapalhando, principalmente os jogos na Europa, onde as jogadoras são muito altas. Então ela acaba na defesa não tendo uma efetividade. Compensação no ataque, ela é extremamente ágil e é um fenômeno jogando e por isso é uma das melhores jogadoras do mundo. Então, mas ela é uma jogadora tipicamente de ataque, ok? Então não existem substituições. Elas deverão ser realizadas dentro da zona de substituição que nós já vimos. Primeiro um jogador sai da quadra, depois o outro entra. É claro que existem ali, a gente chama assim, as manhas de jogo. Na hora de substituir, o meu jogador que vai entrar, ele já está ali na ponta, ele não está no banco ainda esperando o companheiro chegar, não, ele está na ponta. Na hora que o companheiro pisar para ir em direção ao banco, passar da linha lateral, ele já está entrando. Na hora que ele passar, tem que passar inteiro, né? Mas se ele passou ali, 1, 2 pés, pum, o outro já entra. Tá ok? Para que haja esse dinamismo no jogo. Uma falta de substituição deverá ser penalizada com uma exclusão. A exclusão é a falta de 2 minutos, ou seja, o atleta que errou, por exemplo, um atleta ia ser substituído, ele entrou antes do seu companheiro sair. Então, quer dizer, que significa que em quadra aquele time ficou com 8 jogadores. Então isso não pode acontecer. Então esse jogador é excluído. Então exclusão é uma punição de 2 minutos. Ele vai ficar sentado no banco durante 2 minutos e será cronometrado esses 2 minutos. Significa dizer que o time vai jogar com 6. Tá ok? Então aqui a zona de substituição. Tá? A zona de substituição. Então ele só pode entrar quando o companheiro sair. Tá ok? Se o jogador em período de exclusão adentrar a quadra, receberá nova exclusão, o outro jogador cumprirá o restante da exclusão anterior. Então ele não pode repetir o erro, não é? Se ele está ali na quadra, isso acontece muito quando você tem um time com poucas opções. Você tem 7 jogadores e tem 1 ou 2 reservas. Então, às vezes,
a ansiedade de jogar, de substituir, de tentar reverter um placar, faz com que algumas atitudes sejam tomadas, às vezes até mesmo sem o devido raciocínio. Então, às vezes o atleta entra e ele vai acabar, ele já está em exclusão, acaba entrando, ou você como técnico manda ele entrar, ele não lembra que ele está em 2 minutos, ele entra, então ele já estava cumprindo os minutos, então outro jogador vai acabar cumprindo, ele mais um outro jogador, tá ok? Os equipamentos, não será permitido o uso de qualquer objeto que ofereça perigo. Então, no handebol, assim como em outras modalidades, não se pode jogar com brincos, correntinhas, alianças, pulseiras, piercing, nada que possa oferecer perigo tanto para o adversário quanto para o teu jogador. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, ok? Aliança também não é indicado que se jogue. Se não der para tirar a aliança, é colocado um esparadrapo, mas aí depende da comissão avaliar isso, se realmente não vai causar nenhum tipo de perigo. Tá ok? O jogador sangrando, né, ou com sangue no corpo, no uniforme, não poderá permanecer em quadra. Em virtude do handebol ser um jogo de um contato muito intenso, muitas vezes pode acontecer algum tipo de lesão, às vezes de menor porte, mas que há sangramento, e esse sangramento não pode ser mantido esse atleta em quadra. Se acontecer na camisa, tem que substituir a camisa. Aí já entra outra complicação, você precisa ter um jogo de camisa, ou a escola tem um jogo de camisa que te dê opções de você ter cada jogador com a sua camisa, porque na súmula vai aparecer o jogador tal com a camisa tal, e camisas extras caso esse tipo de coisa aconteça, porque ele não vai poder permanecer em quadra com aquela camiseta. Então você precisa ter uma outra camiseta para ele, vai ser substituído o número na súmula também. Tá, ok? Então aqui tem algumas imagens de equipamentos, não é, que são comuns de se usar no handebol. Aqui não estou fazendo propaganda, mas são os tênis mais utilizados no handebol. É um calçado que ele adere bem à quadra, mas ele não prende o movimento, ou seja, não tem o perigo de você ter um movimento travado. São os dois, acredito eu, no momento, pelo menos quando eu jogava esse aqui, o Stable, da Adidas, era realmente o mais cobiçado pelos atletas, né? Aqui você tem o da ASICS, que também dele tem aquela amortecimento de gel e tudo. Então eles acabam tendo uma sola, principalmente no calcanhar, um pouco mais alta, ajuda no amortecimento do impacto, porque principalmente os jogadores que são arremessadores e fazem arremesso em suspensão acabam precisando o tempo todo amortecer as quedas para evitar aquela vibração que vem do choque com o chão, acabe lesionando principalmente tornozelo, joelho, quadril. Aqui já vou falar desses dois aqui, mas aqui nós temos munhequeira. Munhequeira é permitido, né? Munhequeira, aquelas faixas na testa, né? Você sua bastante, então a munhequeira, que é feita mais ou menos com um tecido de toalha, ajuda você a secar o suor, não cair suor nos olhos, que vai acabar dando irritação. Aqui temos um jogo de camisa, que pode ser da mesma cor, daí tem os locais de se colocar os patrocínios, para colocar o nome do time, ou da cidade, ou do país, o número, que é bem importante, tá certo? E costuma ser assim contrastante, né? Costuma ser contrastante, ou seja, a camisa de uma cor, calção de outra, mas pode ser assim também. O que não pode no caso, se um time está jogando, aí vem mais uma condição dos jogos de camisa. Se o time está jogando com a camisa branca, o outro vai ter que jogar com uma mais escura, né? Para que não haja confusão, até mesmo para o time não ser prejudicado. Joelheira, muito tempo atrás era comum usar a joelheira como um equipamento, né? Porque fazia-se muito arremessos caindo, esses arremessos caindo batia-se muito o joelho. Hoje em dia os jogadores poucos optam por usar a joelheira, né? Ela acaba prendendo demais a movimentação do joelho, e isso acaba prejudicando. Então eles costumam não usar mais, assim como o goleiro do handebol não usa luva. Tinha uma época que usava a luva, mesma luva do futsal, depois passou-se a usar a luva de meio dedo,
E alguns jogadores nem usam, alguns goleiros nem usam, eles preferem nem usar a luva. E aqui nós temos a famosa cola. Essa cola, a bola de handebol, como ela circula muito na quadra, e a quadra, por mais que se limpe, sempre vai ter uma poeirinha ou outra, chega uma hora que quando você pega na bola, a bola parece que desliza da tua mão. Então, se você passa um pouquinho dessa cola na mão, ela ajuda a manter a bola na hora de fazer a empunhadura, ela ajuda a reter melhor a bola. Tá? Não pode passar muito, senão a bola tem dificuldade para sair da mão. Tem jogador que passa na sola do pé também, como eu disse, por mais que esse tipo de calçado seja interessante, porque ele adere bem à quadra, como a quadra vai ficando lisa com o passar do jogo, tem atleta que passa na sola do tênis também para ajudar na aderência, tá certo? Gente, não são equipamentos obrigatórios. Vamos pensar nos jogos escolares, algo mais próximo da gente. Vocês vão precisar ter um jogo de camisa, um ou até 2 jogos de camisa. Então o que acontece? Quando não tem essa possibilidade, coletes, né, geralmente são daqueles laranjados, daqueles verdes, já ajuda bastante, principalmente se for colete com numeração. Então eu digo a vocês, às vezes vale a pena investir em algumas coisas. Não é porque não, é só a escola que tem que dar. Eu entendo essa parte. Mas é interessante vocês também poderem ter equipamentos de vocês, como por exemplo, não precisa ser o jogo de camisa, mas que sejam coletes com numeração, quem sabe já ajuda o time de vocês na escola. Os outros equipamentos são dentro das possibilidades de cada um.